Olá, meus amigos, bem-vindo a mais um estudo da lição. Chegamos à lição de número 5 e o nosso tema desta semana é ressurreições anteriores à cruz. A nossa grande esperança de estarmos vivendo nesse mundo de pecado, de dor e de sofrimento é porque nós temos uma esperança de um dia ressuscitar. E essa esperança ela foi garantida por nós por meio da palavra de Deus. E durante esta semana nós vamos analisar algumas ressurreições que foram feitas ao longo dos tempos bíblicos até a cruz de Cristo, até o período de Jesus. O nosso verso para memorizar, que se encontra em João 11, 25 e 26, nos diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crer em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Estas foram palavras de Jesus na ocasião da ressurreição de Lázaro. A primeira pessoa a ressuscitar foi Moisés. Só que ninguém presenciou a ressurreição de Moisés, porque a ressurreição de Moisés foi feita por Jesus lá no Antigo Testamento. Satanás, ele nunca tinha visto ninguém ressuscitar. Até então, muitos anos tinham se passado desde a criação, milhares de anos, e ninguém tinha ressuscitado. E quando Satanás ele percebeu que o corpo de Moisés estava sendo levado ao céu, estava sendo ressuscitado por Jesus, certamente Satanás, de acordo com o livro de Judas, ficou muito furioso e ele começou a reclamar o corpo de Moisés. Mas Deus, ele repreendeu o inimigo, repreendeu Satanás, e Moisés ressuscitou conforme a palavra de Deus. Mais na frente nós tivemos uma outra pessoa que teve uma ressurreição, e esta pessoa foi o filho da viúva de Sarepta. Este foi um episódio também muito especial por ocasião do profeta Elias. O profeta Elias, um servo de Deus, numa certa ocasião, Deus tinha uma grande missão para Elias. Ele se dirigiu até a Sarepta e lá ele foi sustentado por uma pobre viúva que não tinha alimento, que não tinha muita perspectiva de vida. Mas ali aconteceram muitos milagres na vida daquela viúva, feita por meio de Elias, da qual Deus tinha enviado àquela região. E Deus certamente tinha uma missão muito grande para o profeta Elias, que teria que enfrentar, quem sabe, o maior inimigo da sua época, que era o rei Acabe e a rainha Jezabel. E um certo dia, o filho daquela viúva morreu, faleceu. E foi então que aconteceu o segundo milagre da ressurreição. O primeiro milagre de Moisés não foi presenciado por ninguém, mas o segundo milagre, que aconteceu anos depois por Elias, foi presenciado certamente por uma viúva. Foi presenciado por aquela mulher que tanto confiava em Deus, apesar de ela não fazer parte do povo de Deus, mas ela se juntou ao povo de Deus e recebeu, quem sabe, uma das maiores bênçãos que alguém nessa terra pode receber, que é estar ao lado de Deus e receber os seus milagres. Bem, muito bem. E depois nós tivemos o terceiro milagre da ressurreição, que foi o filho da sunamita. E esta ressurreição foi feita, o milagre certamente vem de Deus, mas Deus usou nesta ocasião o profeta Eliseu. O profeta Eliseu tinha sucedido o profeta Elias, e ele tinha também uma grande missão
de combater a apostasia, a idolatria da qual o povo de Deus se encontrava naquela ocasião. E foi nesse momento que o profeta Eliseu se deparou com, ou teve um encontro com uma mulher, uma rica mulher estéria, na qual ela não poderia ter filhos. Mas esta mulher acolheu o servo de Deus, fez ali um cantinho, um quarto, para que toda vez que ele fosse àquela região, ele se hospedasse ali na casa dela. Ela usou de bondade para com o servo de Deus. E um certo dia, o servo de Deus disse que ela iria ter um filho. E tudo aconteceu conforme Eliseu tinha profetizado. Um ano depois, ela estava com uma criança, estava com um filho, conforme Eliseu tinha predito por meio de Deus. Só que aconteceu algo, quem sabe assim, incomum com aquela promessa feita pelo servo de Deus. Um dia aquela criança, ela veio a falecer. Não sei de que forma, não sei de que maneira, mas ela pegou uma insolação. Quem sabe o sol afetou o seu cérebro, a sua cabeça, e ela veio a falecer. E aquela mulher, ela recorreu ao servo de Deus, Eliseu. Eliseu foi até a ela, foi até ao seu quarto, a sua residência, e ali ocorreu o terceiro milagre, e aquele menino, aquela criança, aquele juvenil ressuscitou. Sendo assim, o terceiro milagre da ressurreição que possamos encontrar na palavra de Deus. E nós temos aqui o quarto milagre da ressurreição na Bíblia, e aqui nós deparamos já no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento temos 3 milagres de ressurreições: Moisés, filho da viúva de Sarepta, e o filho da sunamita. E no Novo Testamento, a primeira ressurreição que a Bíblia nos menciona foi o filho da viúva de Naim. E esta ressurreição foi feita por Jesus. Você percebe que é a segunda viúva que tem o privilégio de receber o milagre da ressurreição de um filho. Jesus sempre teve compaixão dos mais pobres. Jesus sempre teve compaixão daqueles que não tinham sustento, que passavam fome, que não tinham um abrigo. E aqui Jesus teve compaixão mais uma vez de uma viúva, assim como hoje ele tem compaixões de todas as viúvas que estão, quem sabe, padecendo, sofrendo por falta de um suprimento, porque perderam o marido, perderam as famílias e não tem, quem sabe, quem sustente. E aqui Jesus, com muita compaixão, ressuscitou o filho da viúva de Naim, sendo assim o primeiro milagre feito pelo próprio Jesus no Novo Testamento. E vamos aqui ao quarto milagre do Novo Testamento, também feito por Jesus, que foi a filha de Jairo. A Bíblia nos conta que Jairo era um alto oficial, quem sabe, daquela época, né? Era uma pessoa da alta sociedade, era uma pessoa rica, mas que, no entanto, foi um homem que temeu a Deus, que confiou em Deus, que ouviu falar que Jesus fazia muitos milagres. E um dia a filha de Jairo caiu doente e veio a falecer. E Jairo, como sendo um temente a Deus, como sendo um homem, apesar de toda a sua riqueza, de toda a sua prosperidade, de todo o seu status social e seu cargo e função que ele exercia na sua época, ele se humilhou perante Deus e ele recebeu também o milagre da ressurreição. Jesus foi até a residência de Jairo e ali as pessoas em pranto, as pessoas se comovendo com aquela situação difícil de luto. Jesus ressuscitou mais uma pessoa, sendo esta a quinta pessoa a ressuscitar neste mundo, feita nesta ocasião por Jesus, a segunda feita por Jesus no Novo Testamento. Sabemos que todos os milagres vêm de Deus, vêm de Jesus, e Deus usa pessoas para fazer esses milagres.
E nós temos agora a sexta pessoa a ressuscitar neste mundo, também feita por Jesus, a terceira feita por Jesus em seu ministério aqui neste mundo. E essa terceira pessoa que Jesus ressuscitou foi Lázaro. Quem sabe a ressurreição de Lázaro tenha sido o maior milagre que Jesus realizou enquanto esteve em seu ministério terrestre aqui nesse mundo. A situação de Lázaro foi uma situação, quem sabe, muito inusitada, porque Lázaro já havia morrido fazia 4 dias. Jesus estava distante, o povo estava desacreditado. Marta e Maria não mais acreditavam que Jesus iria fazer um milagre. Mas a despeito de tudo, Jesus foi até a residência, a casa de Lázaro, aonde se encontrou com Marta e Maria, em luto, em pranto, desacreditada, triste, abatida, aflita. Mas elas acreditaram no Mestre. Elas aceitaram que Jesus fosse até a tumba, ao túmulo, apesar de já cheirar mal, apesar de o corpo de Lázaro já estar em decomposição. Foram até o local, foram até ao túmulo, e Jesus ali, com as suas palavras de poder, bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia nos fala que ressuscitou aquele que havia morto fazia 4 dias. Isso nos mostra mais uma vez que a palavra de Deus, ela tem poder. Aquilo que Jesus fala, acontece. Agora eu fico me perguntando, todas estas pessoas que foi ressuscitado por Jesus, foi ressuscitado por Elias, foi ressuscitado por Eliseu, todas elas depois morreram novamente. Inclusive Lázaro foi ressuscitado e mais tarde ele morreu. Aí eu fico me perguntando, qual é o sentido de Jesus fazer o milagre de uma pessoa ressuscitar e depois ela morrer novamente? Com exceção de Moisés, que ressuscitou e foi para o céu, as outras pessoas que ressuscitaram morreram novamente. Elas não tiveram longevidade neste mundo, morreram de morte natural certamente mais tarde. Mas o que a Bíblia quer nos dizer quando houve o milagre da ressurreição é a seguinte mensagem para nós hoje. A mensagem que a Bíblia nos fala da ressurreição de pessoas no tempo bíblico é a seguinte: Jesus está dizendo aquilo que ele falou lá em João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o dono da vida. Eu é que dou a respiração para as pessoas. Eu sou o dono do mundo. Eu sou o dono de tudo. Meus amados, esta é a grande mensagem que Deus tem para nós hoje. Jesus está querendo nos dizer que Ele é o dono da vida e Ele tem poder para ressuscitar qualquer pessoa, não importa o estado de decomposição em que ela se encontre, não importa quantos dias ela esteja morta. Se 4 dias, conforme Lázaro, se 4 semanas, se 1 ano, se 10 anos, se 1000 anos, se 5000 anos. Aqueles que crerem em Jesus, aqueles que buscarem a Jesus, um dia todos terão uma ressurreição especial. E essa é a nossa grande esperança, fazer parte do grupo de pessoas que vão ressuscitar para se encontrar com Jesus nas nuvens dos céus. Essa é a nossa grande esperança. Agora, o que a ressurreição não significa para nós hoje? A ressurreição não significa que hoje também eu tenha que orar diante de uma tumba, de um caixão e pedir para alguém ressuscitar. Não foi essa a mensagem que foi passada para nós. O fato de Eliseu, de Elias, de Jesus ressuscitarem mortos no passado, isso não significa que hoje eu tenha também que ressuscitar mortos, porque não foi esse o objetivo. O objetivo foi dizer que Deus é o dono da vida, que Deus é o dono da ressurreição e que um dia nós podemos ressuscitar
e que um dia nós podemos fazer parte deste milagre para morar eternamente com Cristo no reino dos céus. Foi por isso que Deus ressuscitou Lázaro, a filha da viúva de Naim, a filha da viúva de Sarepta, a filha da sunamita, Moisés. Esse foi o objetivo. Todo milagre que Jesus fazia no passado, a mensagem que ele estava nos transmitindo era, por exemplo, quando ele fazia o milagre de abrir os olhos do cego, a mensagem que ele estava nos passando era: eu é que dou vida, eu é que dou claridade, eu é que abro os olhos para que você enxerga a luz. Eu tenho poder para que você saia das trevas e enxergue a luz. Não significa que hoje eu tenha que encontrar um cego e orar e ele tenha que ver. Não foi esta a mensagem. Toda vez que Jesus curava um leproso, ele estava dizendo: eu tenho poder sobre a lepra do pecado na sua vida. Toda vez que Jesus curava um paralítico, ele estava nos dizendo: eu tenho o poder para tirar a tua paralisia espiritual da qual você está inerte. Toda vez que Jesus ele curava um endemoniado, expulsava um demônio, ele estava nos dizendo: eu tenho poder para tirar o demônio de qualquer pessoa e restituir a vida eterna para ela. Por isso, meus amados, a ressurreição que a Bíblia nos apresenta, ela nos mostra que Jesus, que Deus é o dono da vida e que um dia Ele vai restaurar a vida, Ele vai devolver a vida para aqueles que confiam neles. Que nós possamos, no dia do juízo final, fazer parte daqueles que vão ressuscitar para a vida eterna e não para a morte eterna. Por isso, meus amados, temos que fazer a nossa escolha hoje de buscar a Deus, de servir a Deus, porque nós não sabemos o dia da nossa morte. Nós não sabemos o dia que queremos descansar aqui neste mundo. E no dia em que nós descansarmos, que nós possamos descansar e estar no grupo daqueles que vão ressuscitar, estar preparado no dia da volta de Jesus. Quem sabe eu esteja falando aqui para muitas pessoas que vão morrer amanhã, daqui a uma semana, daqui a um ano, eu não sei. Mas quem sabe você possa muito em breve morrer neste mundo, descansar, ter o sono da morte. Mas que se vier isso acontecer, que no dia da ressurreição, do grande dia do julgamento final, nós possamos ressuscitar para a vida eterna. Porque Deus tem poder para nos dar a vida. Porque Deus tem poder para nos ressuscitar e nos dar a vida eterna que Ele tem nos prometido na sua palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa cada dia fazer parte do grupo que irão ressuscitar para a vida eterna e não para a morte eterna. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau.